Queridos irmãos, é com imensa alegria falar um pouco para vocês sobre um tema tão importante em nossas vidas, que é o tema do amor. O amor ensinado pelo Mestre Jesus e vivenciado de forma tão intensa e tão plena por Francisco de Assis. Como mostra no livro Francisco de Assis, que é uma obra de psicografia de João Nunes Maia, pelo espírito de Miramês. Este livro, meus irmãos, ele é belíssimo, belíssimo, muito profundo e extenso. Eu indico muito a leitura e eu também seria incapaz de reproduzi-lo plenamente aqui para vocês em tão pouco tempo, mas me empenhei bastante para trazer os principais detalhes e principalmente a mensagem de amor. Nunca, eu acho que nos tempos modernos, a civilização precisou tanto despertar para o amor ao próximo, como a gente tem observado atualmente. Este livro, ditado por Miramês, ele se inicia, na verdade, com a vida de João Evangelista. Por quê? Porque, pela doutrina espírita, nós aprendemos que Francisco de Assis, antes de nascer, encarnar como Francisco de Assis, ele foi nada mais, nada menos que João Evangelista, o apóstolo do amor. Como assim ele ficou conhecido? Então, nós iniciamos a nossa fala hoje, na verdade, falando um pouco, uma fração da vida tão intensa e plena que foi de João Evangelista, que talvez tenha sido o profeta mais difícil de ser compreendido pelos homens e que escreveu, bem mais ao final de sua vida, a obra tão difícil para nós até hoje de interpretar de forma plena, que é o Apocalipse. Tem uma parte descrita nos evangelhos em que a mãe de João, Salomé, ela chega ao mestre Jesus e pede ao mestre com muita humildade que seus 2 filhos, Tiago e João, pudessem acompanhar Jesus e tivessem a bênção do mestre para que pudessem se assentar no reino de Deus, cada um a um lado dele, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Quando Salomé faz esse pedido, o mestre diz a ela que, não com essas palavras, obviamente, mas diz a ela que os filhos dela seriam bem-vindos em sua seara, em sua companhia, mas que não cabia a ele o julgamento se eles poderiam se sentar à sua direita e à sua esquerda, Não cabia a ele, ao mestre, mas sim a própria obra de João e de Tiago, ao próprio trabalho de João e Tiago, segundo o julgamento de Deus. Bom, João e Tiago passaram a seguir o mestre, E, em especial, João teve uma vida muito longa. João desencarnou bem idoso, E teve uma vida muito intensa também. Ele acompanhou o Mestre Jesus em toda a sua seara na terra, até a sua crucificação. E todos nós lembramos da cena também narrada nos evangelhos, tão bela, tão tocante, quando Jesus está, já crucificado, mas ainda na esfera terrestre, encarnado, e ele e ele passa a João a tarefa de cuidar de Maria como se fosse sua mãe, e Maria cuidar de João como se João fosse seu filho, É uma passagem belíssima e emocionante dos evangelhos.
E João, ele conheceu e conviveu com todos os discípulos e ele acompanhou também Paulo de Tarso. Quando Paulo fez suas viagens para levar a boa nova aos povos gentios, João acompanhou Paulo de Tarso nesse trabalho de levar a boa nova aos povos gentios em várias viagens de Paulo. Então ele teve uma vida e um aprendizado muito intenso, e não só um aprendizado, né? Ele se dedicou muito, muito, muito ao trabalho de levar a mensagem do Mestre a todos, e não só levar, mas como viver. E foi principalmente após o retorno de Jesus às esferas superiores que João sentiu no fundo do seu coração que realmente ter o mérito de se sentar ao lado do Mestre no reino de Deus não dependia do Mestre, mas dependia sim dele mesmo e da sua vivência no amor que o Mestre ensinou. João viu todos os seus companheiros de evangelho desencarnarem e foi quando Maria, mãe de Jesus, desencarnou, que ele abraçou de vez a vida de andarilho para levar, semear o evangelho a todos os lugares onde seus pés pudessem alcançar. E ele já estava com idade bastante avançada quando caiu prisioneiro de Roma e acabou sendo exilado na ilha de Patmos. Essa era uma ilha muito inóspita, mas João, ele tinha tanto amor no seu coração e tanto amor pela obra divina, que ele viveu ali como se ali fosse um verdadeiro paraíso. E ele aproveitou todos os momentos ali para desenvolver ainda mais a sua espiritualidade. E ele aprofundou, na verdade, uma capacidade plena de interagir com todos os reinos, desde o animal até o mineral. Ele desenvolveu habilidades incríveis de compreender e interagir com toda a obra divina. Ele conversava com as aves, ele conversava com os ventos, e estes o respondiam com as ações. A obra descreve isso de maneira muito bela e profunda para a gente entender um pouco do que foi essa vivência de João. Os guardas, os soldados que ficavam ali com ele, tinham que ser substituídos constantemente, porque a energia de João Evangelista era tão amorosa que os soldados acabavam se convertendo e acabavam se tornando como se fossem filhos dele, inclusive o chamavam de pai João. Então os soldados tinham que ser substituídos constantemente ali por Roma. E quando João já estava numa idade bem avançada, chegou ordens de Roma para que ele fosse, então, executado. Numa forma de execução bastante cruel, inclusive. Ele deveria ser colocado num tacho com óleo fervente e permanecer ali, né, por vários dias, até que ele tivesse sucumbido completamente e tivesse, então, executado. Os soldados, eles amavam demais João e eles sofreram demais para executar essa ordem. O livro narra para a gente que o próprio João teve que fortalecê-los e consolá-los para que eles pudessem executar as ordens, porque eles tinham que fazer aquilo. E logo antes da execução, ele orou fervorosamente ao Mestre Jesus, pedindo-lhe forças, e ele ouviu a voz do Mestre pedindo para que ele tivesse bom ânimo, porque a porta que o levaria até ele, até o Mestre, era uma porta estreita. Bom, claro que João levantou-se, resplandecente em luz, e se entregou àquele sacrifício. E ele permaneceu naquele tacho com óleo sendo mantido em fervura por uma semana. Passada uma semana, os soldados começaram então a finalização do processo
E quando eles finalizaram, eles ficaram estarrecidos, por falta de uma palavra ainda mais chocante, em ver que João estava vivo e intacto. João não tinha nem mesmo nenhuma queimadura. Ele não sucumbiu àquela execução. E a descrição, inclusive, da proteção que ele recebeu para ficar ali durante uma semana imerso naquele óleo e tudo mais, é uma coisa que emociona a gente ao ler. Mas o fato é que a espiritualidade o envolveu numa bolha de proteção e ele não sucumbiu. E ali ele foi mais que a prova viva do poder divino, né? Do poder de Deus e de Jesus. E essa notícia, é claro, que se espalhou muito rapidamente, né? Chegou até Roma. E o imperador de Roma decidiu então que ia liberar João para que ele tivesse livre trânsito ali por Roma. Mas os soldados, que inclusive se converteram de imediato e foram batizados por João, eles ficaram com medo que isso fosse uma armadilha de Roma, né? E sugeriram a João que mudasse seu nome e que assim ele pudesse ser transferido e viajasse com outro nome e se confundisse, vamos dizer assim, com outras pessoas na multidão, para que ele pudesse, de fato, sair do exílio, sair daquele cárcere, mas estar protegido de Roma. E foi assim que sugeriram a ele o nome de Francisco. E João Evangelista aceitou de pronto esse nome e passou a utilizá-lo até o final da sua vida na Terra. João Evangelista, então agora conhecido como Pai Francisco, se instalou em Éfeso, que foi uma das cidades por onde passou Paulo de Tarso e onde Paulo de Tarso fundou uma igreja e uma comunidade cristã bastante sólida e ativa. Pai Francisco dormia pouco, trabalhava muito, em especial na obra da caridade, e ele era muito requisitado por pessoas de todos os níveis sociais, por conta do seu profundo conhecimento e também por conta dos seus dons, né? Ele fazia curas e etc. e tal. E foi ali em Éfeso que ele conheceu aquele que seria então o seu discípulo até os seus últimos tempos de trabalho na terra, que era um rapaz de família muito rica, chamado Pátios. Pátios, ele era de Éfeso, mas ele estudava em Roma. E ele estava retornando a Éfeso porque estava muito doente. Ele estava com lepra. E a família dele recorreu então a Pai Francisco, solicitando a ele, com muita humildade, que visitasse Pátios e que curasse Pátios. Pai Francisco foi, né? Ele sempre atendia todos os chamados. E ele conversou rapidamente com Pátios, que estava prostrado na cama. E quando o Pai Francisco fez sua oração pedindo ao Mestre Jesus que processasse aquela cura, o rapaz, Pátios, ouviu Jesus falando com ele e dizendo a ele que era da vontade de Jesus e de Deus que ele se curasse, mas que ele aprendesse, né, a lição recebida com aquela enfermidade e que também que ele servisse dali em diante como instrumento para que ele, Jesus, pudesse falar com João e João finalizar então a sua obra. Pátios se cura e a partir daí se torna discípulo de João. E constantemente eles se isolam na ilha de Patmos, a mesma ilha onde João Evangelista ficou exilado por muitos anos, para que ali eles possam fazer grande parte ainda da obra de João, receber mensagens e ensinamentos que foram então enviados para muitas igrejas, e também foi ali
que João recebeu por intermédio aí de Pátios, e foi escrito o capítulo final do Evangelho, que é o Apocalipse. Então foi com a união dessas duas pessoas que foram unidas por intermédio de Jesus, que o Apocalipse foi redigido. Quando João já estava com praticamente 100 anos, quase ninguém chegava a essa idade naquela época, né? Mas João Evangelista chegou com o nome de Pai Francisco. Ele então tinha encerrado a sua obra na Terra, naquela passagem encarnatória. E foi em Éfeso, na igreja fundada por Paulo de Tarso, que ele passou o seu último dia, as suas últimas horas, numa reunião que juntou centenas de pessoas, pessoas dentro da igreja, fora da igreja. Foi um dia descrito no livro como um dia que parecia que o céu tinha descido à terra. Ele falou com o público, ele proferiu palavras de profundo conhecimento e amor com o público ali presente, né? Então, ensinando e propagando o Evangelho até seu último momento de vida. Ele processou a cura de todos que estavam presentes, todos os males ali. E depois, com muita tranquilidade e envolto em muita luz, ele então desencarnou e foi recebido por todos os seus companheiros de jornada, pela Mãe Maria e pelo próprio Mestre Jesus. E foi assim que João Evangelista, Pai Francisco, ao final de sua vida, conquistou por sua obra realmente o assento ao lado do Mestre no reino de Deus. E a partir daí, né, nas esferas celestiais, começou a ser projetada a sua próxima encarnação, que é o que nós vamos tratar a partir então do próximo áudio, que foi a sua vinda à Terra como Francisco de Assis, para mais uma vez deixar uma obra de amor magnífica em nome do Mestre Jesus. Antes de falar sobre o nascimento de Francisco de Assis e sua missão, Miramês nos esclarece sobre um trecho bastante importante do Apocalipse, no capítulo 20, versículos 1, 2, 3, 7 e 8, mais especialmente. Nesses versículos do Apocalipse, nós vamos encontrar frases que dizem que um anjo desceria do céu e que aprisionaria a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, por 1000 anos. Mas que passados os 1000 anos, Satanás seria libertado, seria solto de sua prisão. E que ele iria então seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. E essa passagem do Apocalipse, ela é muito bem explicada por Miramês como da seguinte forma: para que Jesus pudesse vir à Terra, como ele vinha das esferas crísticas muito elevadas, foi necessário fazer como se fosse uma limpeza vibracional na Terra. Então, 2 milhões de espíritos muito animalizados, realmente muito animalizados, tiveram que ser retirados da Terra e colocados numa região específica, numa cidade específica,
no plano espiritual, obviamente, né? Para que ali eles ficassem aprisionados. Então, no Apocalipse, quando fala que o Satanás foi, né, aprisionado por 1000 anos, está se referindo a esses 2 milhões de espíritos de vibração muito baixa mesmo, que precisaram ser removidos da terra e ficarem aprisionados para poder acontecer a vinda de Jesus, o início do trabalho todo do cristianismo. Mas, após 1000 anos, então, a partir de 1000, né, do ano 1000, né, depois de Cristo, eles teriam que ser libertos. Porque nós sabemos muito bem, o Espiritismo nos ensina sobre a lei de evolução. A nenhuma criatura pode ser negada a sua evolução, né? Então, eles precisariam retornar, reencarnar para todo o seu trabalho, né, na Terra. No entanto, esses espíritos, eles ficaram muito revoltados e eles passaram esses 1000 anos planejando, arquitetando como que eles fariam, né, para se vingar. Eles nutriam muito ódio e a cidade onde eles moravam, uma cidade que foi inclusive muito bem projetada para que eles não conseguissem fugir, enfim, se chamava A Cruzada. Eu não vou trazer muitos detalhes porque nós não temos realmente tempo, né? O livro ele é realmente muito extenso, ele tem 400 páginas. Então a gente não consegue dar detalhes, riqueza de detalhes como se a gente estivesse lendo. Mas esses espíritos que ficaram nessa cidade, na Cruzada, eles foram depois, a partir do ano 1000 depois de Cristo, sendo liberados, e eles acabaram deflagrando na Terra as grandes atrocidades, os grandes movimentos de guerras, de embates sanguinolentos, de uma violência absurda, né? Porque isso estava na natureza deles e era necessário acontecer para que eles fossem aos poucos, né, tendo a oportunidade de se depurar. Então nós temos inicialmente o movimento chamado, né, na Terra, na Idade Média, de As Cruzadas, que foram também conhecidos como Guerras Santas, né, que se iniciaram em 1095 por ordem de um Papa, né, que lançou as cruzadas para que pudesse proteger, né, as Guerras Santas deveriam proteger o Santo Sepulcro contra a invasão dos turcos. Então, aí teve início as cruzadas, que duraram 400 anos. Foram 4 séculos de lutas sanguinolentas em nome, entre aspas, de Jesus, né? Promovidas pela igreja. Então, dentre esses 2 milhões que ficaram aprisionados, no seio da igreja estavam os líderes disso tudo, comandando todas essas atrocidades. E após as cruzadas vieram outros movimentos, como a própria Inquisição, as guerras, Primeira Guerra, Segunda Guerra, o nazismo, todos esses movimentos vividos a partir da Idade Média até os tempos mais recentes da história da humanidade, eles foram conduzidos por esses espíritos, que sim, é claro, foram muitos, né, se abrandando, se trabalhando, tanto é que as cruzadas foi um movimento muito mais violento do que foi depois a Inquisição e assim por diante. Porque esse trabalho, né, de evolução, de mudança para espíritos tão animalizados, na maioria das vezes, ele é muito lento e muito difícil. João, então, viria à Terra, João Evangelista, em plena Idade Média, em pleno movimento das cruzadas, como um anjo enviado por Deus, pelo Mestre Jesus, para socorrer a humanidade, e junto com ele viriam 200 discípulos que foram escolhidos para ajudá-lo nessa tarefa
difícil, muito difícil que eles enfrentariam para poder, com a lição do amor, da humildade, da fé, trabalhar com esses corações muito brutalizados e dominados pelo ódio. A família onde Francisco de Assis nasceria e nasceu é uma família muito rica de comerciantes na cidade de Assis, na Itália. E a mãe era mais espiritualizada que o pai. Ela gostava, inclusive, de ler o Evangelho, de conhecer, de estudar. E o pai já era um homem mais ambicioso e mais materialista. E Francisco de Assis, junto com os 200 que viriam, em espírito ainda, né, ficaram por bastante tempo na cidade de Assis, conhecendo, se ambientando, trabalhando por ali. E Francisco trabalhou muito junto ao lar que o receberia como filho. Pediu, inclusive, permissão à sua futura mãe, seu futuro pai, em sonho, para que o recebessem como filho, né? E o livro narra todo esse preparo, todo esse trabalho para a sua vinda, né, em Assis, junto a essa família, de uma forma muito bonita. O clima da casa se alterou, né, assustadoramente por um clima de muito mais amor e alegria. E durante toda a gestação da mãe, ele assessorava a mãe na própria gestação e em todo aquele clima ali na família e junto aos servos mais próximos, que foram cada vez mais se tornando amigos, no caso da mãe, né? Que era uma criatura já muito mais espiritualizada, como eu falei. Durante a sua primeira infância, a mãe teve muita influência sobre ele, mas dos 7 ao 14 foi mais o pai que passou a ter essa influência, né? E o Francisco, ele teve uma vida normal para os jovens, assim, da sua classe social, né, e da sua idade, porém, ele sempre se destacava por ser muito gentil, muito amável e muito inteligente, né? E ele gostava muito de música, ele logo fez um grupo de amigos e eles faziam serestas à noite pelas ruas de Assis para alegrar as pessoas. Ele vivia dessa forma, transmitindo muita alegria. E era um jovem inquieto, que passou a partir de um determinado momento questionar várias coisas. Conversava muito com sua mãe e com uma das servas mais próximas, que nem era mais tratada como serva pela mãe, sobre as suas dúvidas, e essas duas, muito influenciadas pela espiritualidade, sempre buscavam responder da maneira mais clara para ele, para que ele pudesse ter as suas respostas. Ele passou a questionar de onde vinha a fortuna da família, por exemplo, e ele não se sentia à vontade nem feliz de saber como que a fortuna estava sendo construída. E numa noite ele foi tocado de profunda piedade por todas as formas de vida e conversou com Deus, com o Mestre Jesus, pedindo orientação, que ele sentia que ele tinha algo a fazer, que a missão dele não era exatamente aquela, não era seguir os passos do Pai, como o Pai queria. E o Mestre Jesus fala com ele, é um momento belíssimo do livro, que o Mestre fala com ele e fala que precisa dele junto à igreja, do trabalho dele junto à igreja. E aí Francisco passa a conviver com os servos e os escravos do Pai e a querer saber sobre a vida deles e começa a ter uma outra forma de tratamento com eles, mais gentil ainda, mais humana ainda. E o pai começa a ficar muito inquieto, muito preocupado com aquilo, porque não é bem aquilo que ele esperava do filho, né? O filho tratar com tanta humanidade aqueles que não eram, né, dignos ou não eram merecedores à visão da época de tudo aquilo, de toda aquela dignidade. E um dia eles discutem. Na verdade, o pai, né, discute, Francisco explica para o pai com toda amorosidade, mas o pai não entende, não aceita, até o agride fisicamente. E ele resolve, então, sair
e ele resolve se juntar a alguma causa nobre, e no caso ele resolve se juntar à milícia para lutar, para proteger Assis do poderio de Roma. E lá ele conhece Shaolin, que não sabe, mas é um dos 200 que veio à Terra para ajudá-lo na sua futura missão. E os dois treinam juntos, estão alistados juntos e vão à luta juntos. E são capturados. Na prisão, Francisco fica muito doente. Ele contrai tuberculose, que na época nem era conhecida como tuberculose. Como ele está muito doente, ele tem liberação para voltar para casa e ele fica entre a vida e a morte, mas consegue se recuperar, se curar. E ele continua com as suas reflexões sobre qual é a sua missão. Sempre lembrando que Jesus disse que a sua missão estava dentro da igreja. E foi assim que, certa noite, Francisco, nas suas reflexões, nas suas profundas orações, ele conversou com Jesus e ouviu tudo que Jesus tinha para lhe falar. Inclusive as repetidas falas de Jesus pedindo: Francisco, constrói a minha igreja. Francisco, reforma a minha igreja. Francisco, reconstrói a minha igreja. E assim Francisco compreende a profundidade da sua missão, a sua tarefa, que era de fato reconstruir a igreja de Jesus, que estava tão corrompida pelos homens nessa época, tão corrompida e deflagrando tanta violência devido às cruzadas, às guerras santas. Francisco, então, decide abrir mão de todos os seus bens materiais. Ele abre mão de todos os seus bens materiais. Ele decide ter uma vida simples e dedicada à caridade, ao amor e a levar realmente o Evangelho de Jesus aos povos, às pessoas. Ele sai do seu palácio profundamente agradecido a todos. Ele tem a compreensão de sua mãe em relação à sua missão. Sua mãe torna-se cada vez mais espiritualizada e tem muito apoio da espiritualidade para poder, inclusive, apoiar Francisco em sua tarefa. Seu pai nunca compreendeu sua missão, nem aceitou a sua missão. Mas nem por isso Francisco tinha por ele sentimentos inferiores, muito pelo contrário. Era profundamente agradecido ao pai e realmente desejava que o pai compreendesse a sua missão e compreendesse as coisas do Senhor e, inclusive, se modificasse. Francisco começou a sua tarefa, a sua missão, decidindo ajudar uma pequena igreja da cidade de Assis a reconstruir essa pequena igreja. E para isso ele esmolava, ele pedia de casa em casa contribuições de todos os tipos que pudessem ser dadas para poder ajudar nessa reconstrução dessa pequena igreja. A obra de Francisco não foi fácil, mas com todo o seu amor pelo Cristo, pelos evangelhos, pela obra divina, ele foi fazendo todo um trabalho maravilhoso. Montou a ordem dos franciscanos, como nós sabemos, e essa ordem chegou a ter, a essa época, 200 mil discípulos, que foram aos poucos se espalhando por várias cidades, por vários lugares em toda a Europa, Francisco chegou até o Oriente também, né? E foram levando o amor de Deus, o amor de Jesus a todos os cantos possíveis a serem alcançados, fundando comunidades franciscanas que seguiam como regras coisas muito simples, como abrir mão dos bens materiais, viver uma vida simples, dedicada à obra da caridade, ao ensinamento no bem. Eles sempre agindo de forma muito simples, mas com mansuetude, com amor, com carinho por qualquer criatura viva. Eles se vestiam com sacos usados em outras atividades e eles viviam do necessário.
eles viviam, toda vez que eles estavam andando, porque eles andavam demais para poder fazer a sua obra, espalhar a sua obra, eles recebiam alimento e pouso, mas eles sempre pagavam esse alimento, esse pouso, com seu trabalho. Francisco também fez várias curas em nome de Jesus. E todos eles trabalhavam demais, dormiam muito pouco, mas eram felizes. Eram felizes porque vivenciavam e pregavam o amor em todas as suas formas de manifestação. A ordem dos franciscanos, ela era dedicada somente aos homens. Só eram os homens que podiam estar na ordem dos franciscanos. Mas o trabalho deles foi ampliado muito para também as mulheres, quando do encontro de Francisco com Clara, que tinha sido companheira de Francisco em outras eras, e era uma jovem, ainda muito jovem, mas um espírito muito iluminado, assim como Francisco. E o encontro de ambos é um encontro de almas, é um encontro do mais profundo amor, que não é uma manifestação física de amor, mas é o amor na sua forma mais sublime. E juntos, Clara trabalhando daí com as mulheres e Francisco com os homens, foram espalhando essa obra maravilhosa de amor pela terra, por todos os cantos, durante a Idade Média. Clara montou a Ordem de Santa Clara, com as Clarissas, como eram conhecidas. E eles, sempre que possível, se encontravam, e nesses encontros Clara aprendia cada vez mais com Francisco e vice-versa, e eles se fortaleciam naquela obra tão maravilhosa que ambos tinham, já lá na espiritualidade, concordado de trazer para o mundo e fazer, trilhar esse caminho dessa forma tão pura, tão bonita, levando esse amor a todos os cantos. Miramês considera que, assim como João Batista foi precursor de Jesus, Francisco de Assis e também Martinho Lutero foram precursores de Allan Kardec. Sem o trabalho de Francisco de Assis e de Lutero, não seria possível o plantio de novas ideias e a germinação dessas novas ideias, trazendo liberdade de sentimentos, que viriam futuramente, permitindo que futuramente o espiritismo se estabelecesse. Eles fizeram uma limpeza no ambiente para preparar o terreno. Francisco pediu ao mestre que, antes que ele partisse para a espiritualidade, ele pudesse receber as chagas do mestre e sentir no seu próprio corpo físico o que foi, o que Jesus também sentiu. E ele foi abençoado por isso. Jesus lhe concedeu essa graça, ele recebeu as chagas de Jesus. E quando ele estava sentindo que o seu corpo físico já estava muito combalido, Francisco, ao final de sua vida, ele tinha muitas enfermidades, uma saúde muito frágil. Ele começou a sentir vontade de visitar as muitas cidades da Itália, onde ele tinha iniciado seus trabalhos e onde estavam companheiros de jornada muito queridos, tocando todos os trabalhos nas comunidades ali formadas. E ele foi visitando, começou por Pádua, e mesmo com a saúde muito frágil, ele continuava trabalhando, continuava levando o amor, continuava levando a cura para o corpo e para a alma de todos aqueles que ele encontrava no caminho. E foi em Assis, na sua cidade natal, que ele partiu para o plano espiritual, para as esferas superiores. Novamente, como aconteceu quando ele estava na Terra como João Evangelista, foi um desencarne belíssimo, um desligamento do seu corpo físico belíssimo. Foi recebido novamente por Jesus na pátria espiritual. E antes de partir de vez para a pátria espiritual,
ainda se despediu em espírito já de todos os seus companheiros, do seu próprio corpo físico, agradecendo aquele corpo por ter podido lhe oferecer a oportunidade do trabalho, da missão. E também se despediu de Clara, que ainda permaneceu na Terra com a sua missão para depois, futuramente, encontrar-se com Francisco na espiritualidade. Queridos irmãos, esse tema de hoje sobre Francisco de Assis é extremamente importante em nossas vidas, porque nós estamos encerrando uma era em que a tecnologia predominou no avanço da humanidade. E essa era que está se finalizando, finalizou agora, entre 2020 e ainda nesse começo de 2021, ela foi finalizada por misericórdia divina com uma pandemia. Deus não nos enviou uma guerra que nos assolaria tremendamente. Não, Ele nos enviou uma pandemia. E uma pandemia que teve um caráter muito especial, que foi nos separar daqueles que nós amamos. Esta pandemia nos deixou impossibilitados de ter aquele abraço, de ter aquele carinho, aquele afeto das pessoas que nós amamos, das pessoas que estão conosco na jornada. Vejam a lição que Deus colocou em nossas vidas, por meio dessa pandemia, para encerrar uma era e iniciar outra era. Iniciar uma era que nos convida, meus irmãos, agora a equilibrar essa balança, que está tão pesada para o lado da tecnologia, com o amor. A era de Aquários nos convida para o amor, para as virtudes, para o amor em todas as suas mais profundas manifestações. Caridade, fraternidade, perdão, união, bondade, empatia. Essa é a lição que a pandemia nos trouxe. Valorizar mais a nossa vida, as bênçãos que nós recebemos e os irmãos que estão conosco na jornada. Valorizar mais as coisas da alma, do coração. Vamos aceitar esse convite, vamos iniciar essa era de Aquários já imbuídos de tudo isso. E vamos sim dar a nossa parcela, a nossa contribuição de amor ao mundo. Vamos fazer essa reflexão. Qual é a minha contribuição de amor ao mundo no momento? E será que eu não posso fazer um pouco mais a cada dia? Claro que eu posso. Durante séculos, Jesus tem enviado os seus anjos, como enviou Francisco de Assis, um primeiro dos anjos enviados após a partida do Senhor para as esferas celestiais. E depois de Francisco de Assis, outros vieram para nos lembrar disso, para nos mostrar que sim, é possível. Então vamos seguir por esse caminho, vamos colocar o valor maior nos nossos bens espirituais, nos nossos bens morais, porque é o nosso espírito que é eterno. E eu gostaria de me despedir de vocês hoje nessa fala, com a frase muito usada pelos franciscanos, pelo querido Francisco de Assis, que desencarnou aos 44 anos, ainda jovem, mas já cumprindo a sua missão, né? Tendo cumprido uma belíssima missão na Terra, que eles sempre que se encontravam ou que se despediam, diziam: a paz seja convosco. Eu diria então para vocês hoje: a paz seja convosco, o amor seja convosco, seja com todos nós.